Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós sabemos que Jesus, Ele é Deus. No Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 30, Jesus vai nos falar: eu e o Pai, nós somos um. E certo dia, Nicodemos ouvia falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava. Então Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus. O significado do nome Nicodemos significa homem do povo. Então, por ele ser o homem do povo, ele tinha que ir ao encontro do mestre às escondidas. Não que a Bíblia dava legalidade para isso, porque ele ficava com medo naquela época deles expulsar ele do Sinédrio, porque Nicodemos ele era o líder do Sinédrio. Então, quando Nicodemos ele ouve falar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o justo, ele renuncia ao Sinédrio e passa para Caifás, porque Nicodemos ele não queria sentenciar a morte de Jesus, então ele renuncia ao Sinédrio. E podemos ver aqui no versículo de número 14, porque importa, assim como o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa-se que o Filho do Homem seja levantado. Nos versículos anteriores, Nicodemos fala: mestre, ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não for contigo. E a Bíblia vai nos falar que Jesus fala que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos fala: como pode um homem, sendo velho, ter que nascer? Não, por acaso tenho eu que entrar no ventre da minha mãe? E Jesus fala: se eu falasse das coisas, eu falo das coisas terrenas e não compreendeste. Imagina quando eu falar das celestiais. Então Nicodemos, eu não entendia o mistério de Jesus. Quando Jesus fala nascer da água do Espírito, Nicodemos ele tinha que renunciar àquilo que Deus não estava agradando. Porque Nicodemos ele achava, para ele ser salvo, ele achava que tinha que obedecer à lei. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia nos fala porque a lei veio por intermédio de Moisés e a graça veio por intermédio de Cristo. E a graça nos deu o direito de nós arrependermos dos nossos pecados e batizarmos nas águas batismais para que o Senhor nos perdoe, para que nós possamos morar no céu. Aí você me fala: mas aquele ladrão da cruz ele nunca batizou e foi salvo, mas ele ainda não batizou, ele não batizou porque não deu tempo, mas se desse tempo, aquele ladrão da cruz ele teria batizado. Então, aqui no versículo de número 13, ninguém subiu ao céu senão, versículo 12, se falei das coisas terrestres, não Cristo, como crereis se fosse falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém desceu ao céu a não ser o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, Jesus, ele já estava no céu. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou sobre nós. Então Nicodemos, ele estava vendo este homem, que o Verbo que se habitou entre nós e se fez carne. Nicodemos, ele já estava acreditando que Jesus era o enviado de Deus. Mas ele não acreditava totalmente que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias. Ele acreditava que Jesus era um profeta. Então Jesus foi falando para Nicodemos, pregando sobre a graça, e falando que Nicodemos deveria nascer de novo. Aquele que não nascer de novo da água do Espírito não pode ver o reino dos céus. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também assim também será que o Filho do Homem seja levantado. Então Nicodemos ele conhecia bem das Escrituras, porque Moisés ele fala que assim como a serpente foi levantada,
é necessário que o Cristo também seja levantado. Então Jesus ele passa a nos dar uma nova oportunidade de salvação. Porque antes, para nós sermos salvos, era olho por olho, dente por dente. Para a gente ser salvo era mérito da gente. Para a gente ser salvo no tempo da lei, para a gente ser salvo a gente tinha que merecer a salvação. Mas a salvação não é mérito da gente. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nicodemos, ele estava achando que ele ia ser salvo por causa das obras dele, porque ele era dizimista fiel, porque ele ajudava o seu próximo. Mas Jesus ele nos dá um novo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nicodemos ele não estava entendendo o processo da graça. Nicodemos ele queria ser salvo, mas era por causa das obras, mas as obras não salvam ninguém. Jesus nos ensinou, Paulo nos ensinou que devemos andar nelas, nas obras, mas as obras, elas não salvam ninguém. Porque a salvação mesmo, meu irmão, ela é mérito de Cristo. A salvação é total mérito de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos falar aqui no versículo de número 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sempre da eterna. João 3,15. E o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas sempre da eterna. O versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo não que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18. Quem não creu naquele que me enviou está condenado, mas aquele que creu não está condenado, porque creu no unigênito Filho de Deus. Se você crê e esforça para obedecer os mandamentos do Senhor, você não está condenado. Às vezes você peca, mas você não sente prazer no pecado. Você pede perdão por seus pecados. É sinal que você está crendo em Jesus, porquanto você creu no unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer no unigênito Filho de Deus. Todos nós pecamos no Evangelho de João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 12. Se dissermos que não temos pecados, não é verdade em nós. E a tua palavra não está em nós. Fazemos de Deus mesmo, mentirosos. Todos nós temos falhas, temos erros. Se dissermos que nós não temos pecados, nós fazemos de Deus mentiroso. E Deus não é mentiroso. Deus é Jesus, quando ele estava quando os fariseus tinham pegado aquela mulher no ato de adultério, o que Jesus falou? Aquele que dentre vós estiver sem pecados, que seja o primeiro que lhe atirar a pedra. Todos tinham pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e precisam da glória de Deus. A glória de Deus foi Deus ter enviado seu único Filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Sabemos que Jesus ele foi chicoteado, 40 chicotadas. Segundo alguns estudos, dava para ver os ossos de Jesus quando ele foi chicoteado. E colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Cuspiram na tua face. Dava socos no seu estômago. E disse, profetiza quem te bateu. Lançaram sorte sobre os seus vestes, mas Jesus ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. E Nicodemos ele acreditou que Jesus era o Cristo. Aqui só para vocês verem, no versículo capítulo 19, versículo 39 de João, ele foi no enterro de Jesus, no sepultamento de Jesus, dizendo. 19, versículo 39. E foi também Nicodemos aquele que ia anteriormente, dirigia-se de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de composto de mirra e aloés. Ou seja, Nicodemos levou 100 composto de arratéis, mirra e aloés, ou seja, são para embalsamar o corpo do mestre, perfumar o corpo do mestre. Mas acredito eu que Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece para Nicodemos, ele aparece para Jairo,
ele aparece para Zaqueu, ele aparece para a mulher do fluxo de sangue, mas o primeiro que Jesus vai aparecer é para Maria Madalena, porque essa andava com Deus. Essa tinha mais amor, não que os outros não tinham amor, mas a Maria Madalena ela amava a Jesus de um modo, um modo verdadeiro. Ela amava Jesus de amava Jesus muito mesmo, muito. Não que os outros não amavam, mas ela amava Jesus de um modo especial, como se diz. Então Jesus aparece primeiro para Maria Madalena. E ela Jesus fala, não me detens, ainda não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Vai até Jerusalém, vai e fala para os discípulos ficarem em Jerusalém, que lá eu aparecerei para eles. Diga que eu ressuscitei, diga para Pedro, os outros discípulos, que eu ressuscitei. Então Jesus, ele ressuscita dos mortos. E como se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus ele foi levantado, assim como ele levantou a serpente no deserto. Ele foi levantado quando ele ressuscitou e pregou para os seus discípulos e disse: Ide, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Vai, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então sabemos que Nicodemos ele aceitou a Jesus como Salvador. E eu acredito que Nicodemos ele nasceu de novo. Ele nasceu da água e do Espírito. Porque depois daquela pregação dura que Jesus falou para ele, que ele acreditava que Jesus era somente um profeta, se ele foi embalsamar o corpo do Cristo, depois que Jesus ressuscitou e apareceu para ele, ele acreditou que Jesus era o Cristo, o Salvador da humanidade, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele vive e reina nos nossos corações, para que nós sejamos com ele, que ele seja com nós até a consumação dos séculos. Jesus vai estar conosco até a consumação dos séculos. E eu te faço um convite, igual Nicodemos aceitou Jesus como Salvador, aceite-o, porque o amanhã pode ser tarde. Hoje eu fui num velório na casa de uma amiga minha, num pastor amigo meu. A glória de Deus, ela morreu crente em Jesus, ela estava preparada. Mas e se você não estiver preparado? Só Deus sabe para onde a sua alma vai. Nicodemos, quando ele foi antes de ter encontro com Jesus, ele não estava preparado, porque se ele tivesse preparado, ele não tinha ido ao encontro de Jesus de noite. Nicodemos ele ia no meio do povo mesmo, então Nicodemos ele não estava preparado. E a partir do momento que Nicodemos aceita Jesus, a Bíblia não fala, mas acredito eu que ele foi martirizado por amor ao Evangelho, porque Nicodemos ele aceitou a Cristo como Salvador, e você tem que aceitar Cristo como Salvador. Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Jesus estava perto de Nicodemos era naquele momento, e ele aceitou a Jesus naquele momento, porque Jesus estava perto dele mais do que nunca. Às vezes Jesus não está perto de você literalmente, igual ele viveu encarnado, mas ele está vivo nos nossos corações, e ele reina, e ele te faz um convite: vim, benditos do meu Pai, me aceite, porque eu vou entregar para vocês o reino do meu Pai, que está preparado desde a fundação do mundo. Lá não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter tristeza, não vai ter nada disso. Vai ter alegria, vai ter adoração, louvor, não vai ter nada de pranto, vai ser alegria. Não vai ter enfermidade, não vai ter choro de velório, não vai ter pranto, não vai ter angústia, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter nada. Assim como Nicodemos nasceu de novo, nasça da água e do Espírito. Dá essas palavras que mais o Espírito Santo possa falar em nome de Jesus.